E a primeira pergunta, não está não? O que está acontecendo? E agora? A primeira pergunta, a pessoa diz, o assédio moral é hoje o grande causador de distúrbios psíquicos no ambiente de trabalho. O diagnóstico é dado, porém, não reconhecido pelo INSS, como doença que justifica o afastamento para tratamento. O que as instituições, os órgãos, MTE, MP, JT, Conselho, Superintendência, etc., têm feito para mudar esse quadro, já que a Previdência deve ao colaborador todo o respaldo social necessário? Eu acho que essa resposta passa aqui por todos nós outros, inclusive até pelo Ângelo, com a experiência dele lá do Canadá. Bem, a minha opinião é que sempre houve uma política de protecionismo, e no caso específico aqui da Previdência, em relação a patologias, a reconhecimento do nexo causal, nexo com o trabalho e as empresas. Até porque, se nós pensarmos historicamente na questão da LER, eu acho que muitos de vocês devem lembrar que a LER, na década de 80, ela surge, na década de 90, ela toma um pico, e imediatamente há um movimento muito forte de médicos, não pensem, não só de médicos, também empregadores, de alterar a concepção ou de diminuir a presença da LER no mercado, né? Quer dizer, a LER era uma denúncia da nova organização de trabalho. A LER era uma denúncia dos corpos. E houve uma tentativa de mudança de nome, e a LER foi mudada de nome, né? Porque a LER, quando você diz lesões por esforço repetitivo, todo trabalhador, qualquer trabalhador sabe o que é, né? E a LER virou, mais uma vez, um outro nome, virou, todas as LERs hoje entraram num beco sem saída das fibromialgias. As dores generalizadas, então a LER desapareceu, não há responsabilidade da organização de trabalho, as empresas estão livres de qualquer problema. Essa é a nossa realidade, né? Um outro aspecto que eu acho que é seríssimo é a questão do desconhecimento e não muito aprofundamento. Eu acho que hoje aqui vocês tiveram a ideia de olhares diferentes que confluem em alguns aspectos sobre o mesmo tema. Então, quando a gente pega a questão aí da formação profissional, é complicada. É complicada, principalmente em se tratando de médicos e as questões dos riscos psicossociais. Né? Quer dizer, a gente ainda tem uma formação quantitativa, muito mais do que qualitativa, e quando a gente está ante os novos fatores, os riscos emergentes, como chama a OIT, né? E entre eles os fatores psicossociais, que não são emergentes, mas se intensificaram, então você tem uma dificuldade de profissionais de fazer esse link, de fazer esse nexo entre o trabalho, entre essa forma de organizar o trabalho, essa pressão que os trabalhadores estão submetidos, essas mudanças que ocorreram a partir do final da década de 80, de uma forma mais intensa, né? E o que aconteceu nesse mundo do trabalho. Então, há muitos profissionais que sequer sabem o que de fato está acontecendo no mundo do trabalho. E em 5 minutos não dá mesmo para você ouvir o trabalhador. E aquilo fica parecendo queixa minha injustificada dos trabalhadores que estão sofrendo. Né? Então, tem esse aspecto também. Quer dizer, você tem que ir atrás da patologia e da causa da patologia. Se eu tenho uma empresa que tem muitos trabalhadores dizendo que estão sofrendo assédio, minimamente, enquanto Previdência, eu tenho que ir lá saber o que está acontecendo dentro dessa empresa. Se eu tenho vários casos de uma outra patologia qualquer, eu tenho lá que saber o que está acontecendo. Aliás, a gente evoluiu nesse aspecto aí do nexo epidemiológico, em relação às patologias dentro da empresa. E temos mais em relação à questão da Previdência, ação regressiva, que eu saiba até hoje, até LER, ação regressiva, que é a Previdência, fazer a empresa ressarcir os gastos que teve com aquele trabalhador que é afastado. Porque se a empresa fere, adoece e mata, quem paga somos nós. Todos nós. Então, caberia à Previdência entrar com essas ações regressivas.
E eu queria dizer para vocês o seguinte, que o assédio, dentro do meu entender, cada vez fica muito claro, né, a sua desconstrução é coletiva. Não dá para a gente necessita da presença do MP, a gente necessita de pesquisas, óbvio, a gente necessita da presença da Superintendência de Trabalho, dos diferentes núcleos, mas a gente precisa, fundamentalmente, do trabalhador organizado, do trabalhador que compreenda o seu processo produtivo, do trabalhador. Eu acho que a gente passou esses dias aí um exemplo muito forte, que não é para a gente dizer foi um bando de bandaleiros, não. Foi um movimento de ruas, em que os jovens conseguiram muitas coisas em alguns dias de ruas. Isso é um exemplo, ou seja, quando a gente está junto, quando a gente se mobiliza, e mesmo sem ter um objetivo único, eles tinham vários, mas mesmo assim fincaram em alguns, como foi o caso lá do Passe Livre, do movimento Passe Livre, né? E que conseguiram. Então, mostra claramente, não é agora, ontem, desde os tempos que nós existimos enquanto trabalhadores, juntos, nós conseguimos mudar. Separados, a gente vai para o advogado, a gente vai para o Ministério do Trabalho e Emprego, a gente fica fazendo a coisa individualizada. É importante? Lógico que é. O cara que sofre assédio precisa de apoio? Óbvio que precisa. Mas é necessário ver na dialética. Eu tenho um individual e eu tenho um coletivo. Senão eu fragmento. E se eu fragmento, eu não ajudo o trabalhador. Eu digo, eu estou do lado do trabalhador, mas na verdade eu não estou. Eu estou fortalecendo um outro lado. Então é essa dificuldade de pensar essas questões que eu acho que é importante a gente analisar. A outra pergunta, e aí eu já passo para a mesa também complementar, é uma pergunta que a pessoa diz: o racismo e discriminação de gênero no trabalho estão presentes no Brasil desde a era colonial, o período colonial. Assim, como analisar a condição da mulher negra no trabalho, em especial quando a mesma torna-se liderança e a cobrança dobra por sua condição de gênero e raça? Acho que você disse tudo. Há aí, nessa questão, e a gente não pode deixar passar batido, todo assédio, ele é sustentado, por discriminações. Os pilares de sustentação são esses: discriminação e humilhações. Essas são as pontes que faz com que o assédio, fora as outras, né, mas o assédio se intensifique ou não. Então, óbvio, aqui a pessoa que fala, que pergunta, ela aponta uma dupla discriminação. E que existe. Ser negro, em nosso país, significa estar ocupando o lugar da produção. Essa é a nossa verdade, não adianta a gente tapar isso. E ser negro no alto executivo, eu posso dizer a vocês, são tantos que a gente é capaz de memorizar o RG e o CPF, de tantos que são. Se a gente não encarar isso, gente, a gente vai passando, fazendo de conta que a gente vive uma democracia racial. Avançamos, muito, mas ainda falta muito. É só a gente estar atento aos noticiários do jornal em relação a essa questão. E na questão do assédio, realmente, em algumas categorias, que majoritariamente é a mulher é a mais massacrada mesmo. Agora, no cômputo geral, né, as estatísticas da superintendência batem muito com as nossas, e aí eu estou falando para vocês de 20.129, por um levantamento recente que eu fiz, de questionários que nos mandam, que respondem, ou de histórias que nos contam, esses 20 mil em 10 anos, e quase 4 mil histórias de pessoas que vivem no mundo do trabalho em 4 anos, não é, Lone? 4 anos, não foi? 4 anos, foram mais de 4 mil histórias. Quer dizer, a gente está tendo quase 1.000 histórias, 4 mil e tanto, né? E 40. Vocês imaginam o que é isso? Ninguém vai perder tempo de escrever num site contando a sua história, dando nome, sobrenome, telefone particular, e-mail privado, contando detalhes, inventando situações. Essa situação é real, gente. É real. Ela, quando falou, disse assim, abismada, que a colega dela disse, olha, no consultório eu atendo 70% são casos relacionados com o trabalho. Gente, vamos avivar. Quer dizer, tem algo mais aí, ou então todos nós estamos doentes. E se nós estamos doentes, não é por fragilidade da nossa personalidade. É algo mais.
todos nós somos frágeis, viramos repentinamente, estamos então, com aquele discurso que o brasileiro é preguiçoso, é frágil, é medroso, e uma série de outros discursos do colonizador que nos fazia aceitar essa realidade, né, como eficaz, né, como real. Então, eu acho que é isso. Você analisou, acho que você viu aí os números do Jaldeni, e só reafirma aquilo que você disse. Né? Ser negro nesse país ainda é uma luta muito grande. Negros ou negras? Os menores salários, os piores cargos, está lá na produção, não está na administração. Quando de muito chega, inverte-se isso no setor público. No setor privado está na produção. Essa que é a verdade. Né? Então, são fatos que a gente tem que encarar. Você quer fazer algum comentário? Eu queria uma pequena reação à fala do Eloane, porque ele disse que são 3 categorias que eu falei aqui para vocês, mas que isso, finalmente, como é possível nas organizações e num capitalismo selvagem. Então, eu acho que, primeiro, elas podem ser, obviamente, mudanças difíceis, não seriam mudanças fáceis, né? Mas elas não são impossíveis. E se a gente pensar que não muda, porque o capitalismo é selvagem, tem que mudar o capitalismo, eu acho que isso não vai ser, eu não vou estar vivo para ver isso. Então, eu acho que o capitalismo é selvagem, sim, mas ele pode ser um pouco mais civilizado, e para isso ele precisa mudar. E essas mudanças são possíveis. Se a gente pensa que nada muda, né, nada mudará, a gente deve... É extremamente... eu pararia de fazer a pesquisa. Eu não daria mais aula. Porque se eu não tenho a ideia de que um outro mundo é possível e que eu posso trabalhar para que isso seja possível, não tem sentido eu fazer pesquisa, não tem sentido eu ensinar, não tem sentido o meu trabalho. Então, eu acho que um outro mundo do trabalho é possível. Um mundo com mais democracia, com mais coesão, onde está mais justiça, onde estão menos injustiças no trabalho. Eu acredito que, para mudar a organização hoje, não é o discurso do sofrimento que vai fazer mudar, mas é o discurso de quanto eles estão perdendo com o dinheiro. Então, a pesquisa demonstra que, por exemplo, quando você tem injustiça no trabalho, falta de coesão, isso desde os anos 50, 60, pesquisa em gestão, pesquisa, não é blá, blá, blá de consultor, entendeu? A pesquisa demonstra que isso tem um impacto positivo em termos monetários para a organização. Então, tudo que estão fazendo hoje é uma coisa completamente maluca, porque não tem base científica, né? E o que a gente diz na pesquisa exatamente vai no sentido contrário. Então, eu acho aí, então, uma contradição muito grande, né? Então, eu acho que eles devem compreender que eles podem ser menos selvagens e que não vão abdicar do capitalismo e vão continuar fazendo dinheiro, talvez mais ainda, né? E eu acho que a gente tem que pensar que a gestão ela deve ser moral. A questão de gestão ética é baboseira, porque a ética passa pelo indivíduo, então não tem sentido falar de gestão ética. Teoricamente, isso é uma bobagem, né? A gestão deve ser moral, ela deve compreender que cada gesto que eu coloco enquanto gestor, eu estou influenciando na vida das pessoas. Sejam elas trabalhadores, consumidores, cada gesto que eu coloco tem uma implicação humana, né? Eu acho que isso é que é importante compreender, porque é impossível se fazer uma gestão baseada em códigos contábeis, em estatísticas. E aí entra a questão do nexo causal. O pessoal aqui no Brasil fica discutindo essa história de nexo causal. Tenho vontade de quase ter uma crise de coração enrolando no chão. É o seguinte, quando eu estou discutindo um nexo causal, significa que o problema já aconteceu. E eu estou querendo comprovar que essa tendinite está associada ao trabalho, mas a tendinite já está lá, entendeu? Eu prefiro pensar de uma maneira proativa e de prevenção, para que não tenham tendinites no trabalho. Então, a ligação do trabalho, fazer esse cálculo estatístico epidemiológico, só
tem como objetivo retardar a situação, só judicializar o processo. Então, quando eu vou e vejo alguém de RH que vem falar, não, mas o nexo causal de ação, eu falo, escuta, toda pesquisa mostra que não é uma questão individual. Personalidade, ninguém até hoje conseguiu demonstrar um único traço de personalidade associado às vítimas e muito menos com os assediadores, porque não tem nenhuma pesquisa ainda hoje feita com assediadores. Então, tudo que se diz tem muita bobagem. Né? As pessoas, porque, assim, bobagem porque não é consideradamente baseado em dados científicos. Né? Então, tem que se compreender que não é associado ao indivíduo, não é personalidade, não é um traço de personalidade. E tem que se compreender também o que são traços de personalidade. Então, a gente está falando de extroversão, introversão, a gente está falando de agradabilidade, desagradabilidade. Essas traduções que estão às vezes são difíceis para mim. Mas são são traços de personalidade. Então, a pessoa ser simpática ou não é um traço de personalidade. Então, percebe uma série de coisas, e aí o que entra em jogo, que atrapalha muito, é a psicopop. Entendeu? Esses livros de ajuda, autoajuda, que fazem terríveis vulgarizações do que é a psicologia da teoria da personalidade. Então, por exemplo, se você chegar e ficar falando que a personalidade é assim, é assado, não tem sentido, porque, por exemplo, a personalidade frágil, uma pessoa que é frágil. Se você fizer uma pesquisa nas bases de dados científicas em psicologia, 0 artigos sobre personalidade frágil, porque isso não existe. Cientificamente, isso não existe. Né? A mesma coisa para a personalidade forte. Então, há um grande problema aí. Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. E, enfim, bom, e se a gente quiser mudar também as coisas, eu acho que passa pela coerência dos nossos comportamentos. A gente pode ter um discurso muito lindo, super democrático, mas se o comportamento, se como a gente age, reage, face à realidade, é autocrático, nada vai mudar, porque o que conta, o que as pessoas vão levar em consideração são nossos comportamentos. Então, a gente deve começar a colocar em prática os nossos próprios comportamentos, para ter uma coerência entre o que a gente fala, o que a gente briga por, e a maneira como a gente age e reage na realidade. Então, acho que isso é importante, né? Porque aí há uma possibilidade de mudança, e as pessoas vão olhar e vão mudar o comportamento delas. Não é só com o discurso que a gente consegue fazer a mudança do comportamento das pessoas. Tem várias perguntas aqui, tem 2 grupos aqui, que 2 são muito parecidas e outras 2 também. Então, vou ler as 2 e tentar responder de forma conjunta. A primeira é: os auditores de todas as superintendências já podem fiscalizar as denúncias de assédio nas empresas? Como as entidades formalizam as denúncias? E a outra é: gostaria de saber se o Ministério do Trabalho pode fiscalizar dentro da empresa o assédio moral, porque na minha categoria existem muitas costureiras que são assediadas e muitas ficam com depressão, e o sindicato vem fazendo um trabalho muito grande, porque muitas delas não têm coragem de denunciar. Distribuímos cartilhas, informamos o trabalhador o que é o assédio e que denuncie. Bom, o Ministério e todas as superintendências podem fiscalizar as denúncias? Não, quer dizer, como formalizar essas denúncias? A formalização de denúncias, ela é a mesma, independente do tipo de irregularidade. Né? Sejam irregularidades de, por exemplo, não pagamento de FGTS, ou tal empresa não tem CIPA, ou salário atrasado, ou tem assédio moral, o procedimento de denúncia é o mesmo, e é padrão, e essa denúncia ela vai ser encaminhada lá dentro. A questão no JAL, das mediações, eu não sei muito bem como funciona,
para marcar uma mediação? Como que é? Talvez ele possa até falar um pouco melhor disso. Pode completar, já. Dá para ouvir? Não. Oi, na realidade, a condição da comissão do núcleo de combate à discriminação é efetivamente mediar esses conflitos, entendeu? E buscar soluções. Então, é assim, como a Luciana colocou, é uma denúncia normal. Você vai fazer uma denúncia com relação à condição de discriminação ou de assédio moral. E aí, dentro dessas condições, se possível ter um acordo, que a gente chama de entendimento, de harmonização, muito que bem. Se não, existem outras condições para a própria fiscalização, e aí existe uma condição que pode levar para o Ministério Público. A gente pode fazer esse encaminhamento para o Ministério Público, entendeu? Então, na realidade, é uma denúncia normal, não tem muito mistério. Colocou lá o nome direitinho, certinho, fez o endereçamento, chega para a gente, nós vamos para a mesa tentar resolver. Se não conseguir resolver, se individual, pode ir para a Justiça do Trabalho, se coletivo, Ministério Público. Bem? Oi. Sim, eu vou responder. Não, essa questão da distribuição das denúncias, ela é compartimentada. Cada regional, aqui em São Paulo, nós temos várias, né, porque é uma cidade muito grande, e cada regional recebe as suas denúncias e distribui. Há alguns casos em que processos vêm de outros regionais, mas são casos tratados internamente. A população de uma determinada região pode recorrer àquela gerência ou à superintendência, se estiver mais próximo do centro, se for o caso. Agora, podem fiscalizar a denúncia de assédio nas empresas? Podem, em tese pode. O auditor tem prerrogativa de entrar, desde que tenham trabalhadores regidos pela CLT, em locais públicos, privados. Se o acesso for restrito, pode pedir ajuda policial. A prerrogativa de entrar e fiscalizar tem. Isso pode. Agora, ela pergunta aqui se o Ministério do Trabalho pode fiscalizar e, enfim, fala que muitos não conseguem denunciar. O que acontece é o seguinte, eu acho que eu não posso, tenho uma obrigação, até mesmo intelectual, de dar essa realidade para vocês. O que acontece é que são muito poucos auditores, somos poucos auditores no Brasil, somos poucos auditores em São Paulo, diante da necessidade. Hoje em dia existem menos auditores do que quando eu entrei, então o estoque de auditores fiscais baixou, e existem denúncias de toda sorte. E, além de tudo isso, a questão de assédio, de riscos psicossociais do trabalho, é um tema sensível, e que, se o auditor não vai por sua conta atrás, ele realmente entra e sai do Ministério sem ter essa formação, porque isso foi uma curiosidade minha de trabalhar com esse tema. E na superintendência regional, eu acho que eu fui a única que chegou a fiscalizar coisas desse tipo com essa profundidade. E estudei os instrumentos que a gente tinha à nossa disposição a fundo para poder conseguir tirar leite de pedra, porque não existe lei de assédio moral, não existem esses tipos de normas. Usei as normas de saúde e segurança, mesmo sabendo que elas tinham limitações, usei de outras normas, né, para poder conseguir convencer as empresas a mudarem o ambiente de trabalho. Então, tenho que ser honesta com vocês, que não existem realmente, existem em outros lugares do Brasil, no Rio Grande do Sul, acho que na Bahia, existem pessoas que atuam nessa área, assim como eu aqui em São Paulo. Mas aqui no Estado, eu realmente não saberia dizer um outro auditor que tenha enfrentado esse tema assim, com tanta profundidade, sabe? As pessoas, existem outras áreas, existe construção civil, existe
áreas onde realmente tem muita mutilação, muito acidente do trabalho, e as pessoas já estavam mais acostumadas a fazer isso e muitas continuam. Eu, em algum momento, me deparei com assédio. Na verdade, eu não procurei na questão da fiscalização. Eu estava fazendo ergonomia e comecei a me deparar com isso e senti essa necessidade de aprofundar. Tive até que internamente discutir, pedir mesmo para poder ter uma atuação nessa área e mostrar que é importante. E hoje esse trabalho está rendendo frutos, porque o número de denúncias que chega no Ministério é tão grande e os nossos chefes não estão sabendo muito o que fazer, como lidar, então eles já estão convencidos de que o problema é sério, é real, é importante, é grave. Então, hoje a gente está discutindo um piloto em determinadas áreas, já estamos em contrato com outros sindicatos, então acho que agora vai começar um trabalho mais institucional. Mas eu repito, são poucos auditores e a tendência é que, assim como acontece no trabalho escravo, que a gente acaba lidando com casos mais, que eles chamam de leading cases, né, a tendência é de que a fiscalização vá focar em casos assim também, casos mais emblemáticos, porque o número de auditores é muito pequeno para simplesmente atender tudo que tem, né. Esse é um problema que a gente vive hoje. Foram autorizadas apenas 100 vagas, acho que vão entrar 150, mas não repõe o estoque de aposentadorias. Como eu disse, hoje tem menos auditores do que quando eu entrei em 2007. E o país cresceu, a economia cresceu, não faz sentido. E em São Paulo, essa falta de auditores fica, assim, acho que muito gritante. E também, não só em São Paulo, em outros lugares, em cidades pequenas, que às vezes não tem um auditor, ou que um auditor toma conta de 40 municípios, é complicado. Mas, enfim, são limitações que a gente tem e eu não me deixei abater por isso. O Jal queria complementar. Na verdade, essa condição limitativa que a Luciana coloca, efetivamente, ela não deixa que exista a atuação, entendeu? Existem aí, efetivamente, como a Luciana colocou, a atuação com relação a essa condição de combate à assédio moral. É uma questão organizacional. E aí tem vários fiscais que, efetivamente, como a Luciana, tem procurado resolver. É isso. E a outra pergunta, ela fala que muitos juízes têm menosprezado as ações de indenização por assédio moral, por entender que as situações como humilhações públicas, com uso de palavras de baixo calão, são corriqueiras no cotidiano do trabalho. Como alertar essas autoridades sobre a importância de uma análise mais profunda? Bom, o que eu acho que a gente precisa fazer aqui é requalificar o sofrimento dessas pessoas, né, de quem passa por isso. Porque o que acontece? Hoje em dia, como a gente viu, é muito comum, é frequente, e quando a coisa fica muito comum, muito frequente, a gente tende a naturalizar, a achar que é normal e a banalizar mesmo. Os juízes, eu imagino, que devem fazer quantas audiências por dia? Não sei, mas várias, às vezes talvez 20, 10, enfim, muitas audiências. E eu imagino que devem se deparar com esse tema o dia inteiro. Então, chega um momento que ele começa realmente a se acostumar. Não que isso seja certo e que eu concorde, ao contrário. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu falei da importância, falei da naturalização dos riscos ocupacionais. Quer dizer, a gente começa a achar que é normal morrer gente, a pessoa se matar, entrar em depressão e nunca mais conseguir se recolocar, como acontece muito. Eu peguei um caso, que a pessoa tinha 20 anos de telemarketing, e no último, ela já era supervisora, ela entrou em burnout mesmo, e ela não consegue mais trabalhar. Enfim, e isso não é normal. E não é só o assédio que vem sendo analisado, situações desse tipo também. O juiz, ele olha aquilo ali, é perícia, e o que o perito falar, enfim, é o que vai ficar decidido. Essas situações, elas precisam ser olhadas com mais carinho por essas autoridades. Eu acho que eventos desse tipo, e eventos que possam sensibilizar esse grupo de autoridades, né, juízes, procuradores, eles são necessários. A gente precisa trazer dignidade para o tema e trabalhar nesse sentido contrário, que é de banalização. Tem um livro da Hannah Arendt que chama O Julgamento de Eichmann, que ela fala Eichmann em Jerusalém. Ela trata do julgamento de Eichmann, que trabalhava para o nazismo, e ela mostra como que, assim, aquela questão de matar todos aqueles judeus ali, para aquela pessoa que era tida como um carrasco, é uma coisa absolutamente burocrática.
como que eu assino um papel e eu estou assinando uma execução. Quer dizer, está muito distante do sofrimento daquelas pessoas. É por isso que ela fala da banalidade do mal. Então, seja uma sentença, seja por meio de uma denúncia, de um caso que eu estou atendendo, eu tenho que sempre lembrar que aquilo é um caso e que aquela pessoa está sofrendo. Então, acho que o que a gente precisa é requalificar esse sofrimento e andar nessa contramão, porque o fato de ter muito pode nos levar a uma naturalização. Mas esse caminho a gente tem que evitar a todo possível, porque isso só vai nos levar a uma situação pior do que a gente já está. Quer dizer, as coisas podem piorar sim. Então, a gente tem que colocar um freio quanto antes. E eu acho que a sensibilização das autoridades, através de eventos, de fóruns, de divulgação na mídia, eu acho que é fundamental. O que mais? Que eu usei para autuar a questão da assédio moral? Então, tem um item na NR17 que fala da organização do trabalho. E lá ele diz o que inclui a organização do trabalho, então, tempo das tarefas, conteúdo da tarefa. E nós auditores fiscais, trabalhamos com um inventário, que só é irregularidade aquilo que está lá. E o inventário traz a irregularidade e a capitulação, artigo tal da CLT e ementa tal. Claro, todas as NRs estão contempladas no inventário. E a ementa da NR17, que está capitulada neste item, ela diz que a organização do trabalho ela deve ser adequada às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, é uma ementa genérica, e eu entendo e acredito realmente que o assédio moral pode ser punido por meio de auto de infração sem nenhum problema. Porque geralmente ele nasce ali da organização do trabalho e é muito fácil de encaixar. Então, eu não tive dificuldade. Eu demorei para conseguir ter essa luz, assim. E depois que consegui também, fiquei com aquela frustração, porque é só um auto de infração, por exemplo, uma situação que, sabe? Mas, enfim, nós, auditores, trabalhamos com auto de infração, embargo, interdição, notificação, mesa redonda, e são esses os nossos instrumentos. E somos poucos também. Mas aos poucos que as coisas vão, as coisas têm mudado. Então, eu acredito que essa situação pode ser melhor no futuro. Acho que esse evento aqui hoje é um bálsamo, é uma gota de esperança. Tem aqui umas questões, uma delas é se o assédio vem sendo o principal vilão nas organizações laborais, né? O agressor quase sempre não se responsabiliza pelos fatos, mais ou menos, e a empresa passa a ser imparcial. São duas questões muito parecidas. Bom, então, o que eu estou entendendo aqui, se eu não estiver entendendo, por favor, me corrija, quem escreveu, a outra questão é parecida, é que as empresas, em que medida as empresas são responsáveis ou não? Eu acho que as duas questões têm essa pergunta, né, por trás. Resposta: as empresas sempre são responsáveis. Por quê? Porque ele ocorre no espaço organizacional. Tá? Então, não tem dúvida nenhuma, do ponto de vista jurídico, que as empresas são responsáveis. Isso está claro na CLT, e está claro na própria Constituição, principalmente nos primeiros artigos da Constituição, sendo mais preciso, nos 6 primeiros artigos está distribuído, que é a questão da dignidade humana. Então, hoje não se discute mais, a empresa não pode mais alegar que ela não sabe o que está acontecendo, que ela não tem nada a ver com o que está acontecendo, que o sujeito que está assediando, já que for, ele é um tresloucado, nada disso, ele é um preposto, né? Você tem um princípio jurídico que é muito antigo, em verdade, vem da Instituto Justiniano, né? É o jus eligendo. O que significa isso? Quando eu coloco alguém num cargo X, eu elegi uma pessoa para exercer aquele mando. Então, eu não posso dar poder para qualquer um. Isso é uma coisa que a gente aprende no primeiro ano de direito, no direito romano. Tá? Então, não tem discussão mais isso. Tá? Isso é uma coisa muito clara, embora tente deturpar. Né? Então, a empresa ela é sempre responsável, tal como uma empresa de segurança
ela é responsável, aí do ponto de vista penal, baseado no mesmo princípio que serve para o direito civil e para o direito penal. Veja bem que o direito do trabalho, praticamente todos os princípios estão no direito civil, os princípios, então rege os dois. Uma empresa de segurança não pode alegar que o sujeito cometeu tal ato, ele agrediu, ele usou de força abusiva e ela, afinal de contas, não tem responsabilidade, que a responsabilidade é do João, do Joaquim. Não, a responsabilidade também é da organização, que colocou um sujeito despreparado para uma função. Tá? Então, isso não se discute mais. Então, a empresa vai ser, tanto é verdade, que o próprio assédio sexual, que já está no âmbito não do direito do trabalho, mas no direito penal, do 261, que se cometido é de 6 anos a 2 anos de prisão, tá? E é inafiançável, o assédio sexual, que pelo Código Penal é sempre descendente, portanto, de superior hierárquico para quem está sob o seu comando, ele vem tendo guarida na Justiça do Trabalho nos casos de assédio horizontal. Olha que coisa interessante. Como ele se dá no âmbito do trabalho, no espaço organizacional, via legislação do trabalho, você já tem casos que a Justiça do Trabalho traz para si. Porque esse assédio ele foi produto de relações no trabalho, muitas vezes de práticas que incentivam até, ou são absurdamente condescendentes com certas brincadeiras, entre aspas, porque boa brincadeira não pode ser aquela que humilha, que discrimina, que considera a mulher ou o homem como objeto sexual, sem o seu consentimento. Então, isso já tem tido uma repercussão na Justiça do Trabalho, admitindo o assédio horizontal, que na Justiça Penal é só de cima para baixo, aliás, como é na legislação francesa. Tá? Bom, então, eu acho que essa questão era uma questão importante, e mais do que isso, hoje em dia, você tem uma jurisprudência que tende a proteger, por exemplo, o trabalhador que tenha feito, por exemplo, que esteja em atividade, mesmo que fora do ambiente de trabalho, mas fazendo uma função, tendo uma função concernente ao trabalho que ele exerce. Tá? Então, a questão não é do espaço organizacional, mas é do que ele faz e do vínculo que ele tem com a organização. Só para esclarecer melhor, quando o Ângelo colocou aquelas variáveis, realmente, eu não fui claro, que deixar mais claro. A gente tem que fazer muita coisa. Né? A gente tem a obrigação, se a gente vai ficar esperando sentado. E eu não falei que a gente tivesse que fazer alguma coisa, temos que fazer muita coisa, por isso que a gente está aqui, inclusive. Mas que é difícil, é difícil. Por quê? A gente tem um empresariado que, infelizmente, ele é avesso a lucros por longo prazo. Então, ele quer o lucro a curto prazo. Esse é um problema sério. E a gente tem organizações que são altamente lucrativas, por exemplo, no Brasil, e continuam sendo o quê? Campeãs de assédio moral. O que o Anjo está colocando é mesmo verdadeiro, quer dizer, a longo prazo isso vai ter consequências. Vai ter consequência para a imagem, vai ter consequência para, portanto, o bolso do empresário, e a gente tem que pegar por aí também. Né? Quer dizer, tem que pegar por aí, concordo 100% com ele, né? A gente tem que fazê-lo ver que o bolso vai doer também, não é só, infelizmente, vai doer nas pessoas. Né? Mas eu acho que, por isso que a justiça tem que se fazer valer também. Né? Porque muitas vezes, para algumas organizações burras, e muitas são burras, a verdade é essa, né? Vale a pena fazer assédio moral, porque muitas vezes também as multas que são perpetradas contra elas, alguns bancos, por exemplo, são risíveis. Né? Eles acham que aquilo lá eles pagam e acabou. E se esquecem que não só estão desrespeitando as pessoas, estão fazendo essas pessoas sentirem um lixo, como a longo prazo isso vai abalar, sem sombra de dúvida, a imagem dessas organizações. Portanto, acho que tem que jogar em todas as frentes. Eu concordo 100% com o Ângelo. Tem que jogar em todas as frentes, caso contrário, a gente vai ter, infelizmente, muito a ser feito. Bom, era isso aí.
eu tenho aqui uma visão mais simples, entendeu? É o seguinte, a Vera, do Sindicato dos Bancários, pediu para a gente fazer um comentário, entendeu? Que efetivamente nós temos que nos meter na organização do trabalho e na regulação das condições de trabalho. Não podemos mais continuar comungando com a visão do Estado mínimo, entendeu? Na realidade, essa condição ela tem que ser levantada e tem que ser efetivamente olhada, porque senão não vai ter mão de obra, né? Assim não vai ter mão de obra, não vai ter mais gente para trabalhar, né? E a gente tem, eu acho que todo mundo aqui nesse sentido de caminhar nessa direção, né? Eu vou responder para o Ivo, numa ação trabalhista sobre assédio, quais os argumentos de defesa que a empresa alega? Ela nega. Simples, ela nega. Nunca houve, não existe assédio moral aqui, e se tiver alguma coisa aqui, nós vamos punir exemplarmente. Assim, não existe essa condição, entendeu? É uma negativa mesmo, efetiva, entendeu? E essa condição a dificuldade da prova, que é complicada, e ela tem que ser efetivamente garimpada e mostrada, entendeu? As empresas efetivamente se postam nessa condição. É uma condição confortável. Só negar. Não existe. Mesmo que o seu setor tenha um turnover grande, mesmo que o seu setor tenha um adoecimento grande, entendeu? Então, a condição é negar efetivamente. E a nossa condição aqui, de novo, é modificar esse olhar, entendeu? E aí tem toda essa confluência, né, de opiniões aí com uma série com ações. Se existem leis municipais, estaduais, federais contra o assédio moral. Leis municipais, existem várias leis municipais aí espalhadas por aí, entendeu? Tem espalhadas, entendeu? Tem estaduais também, entendeu? Inclusive nós aqui, entendeu? Federal, infelizmente, ainda não, entendeu? Mas existe aí uma condição, existe aí dia 24 de junho agora, no Senado houve uma audiência pública com relação ao assédio moral, e aí falando com relação aos servidores, né? Mas isso abre caminho para que efetivamente se haja uma legislação federal para que possa efetivamente haver uma punição. Porque aí eu concordo com o Ângelo, que é o seguinte, quer dizer, quando você pune, a coisa já aconteceu. Nós temos que trabalhar na condição para que não aconteça, que efetivamente isso tenha um outro rumo. Tá? Espero que eu tenha respondido aí. Né? Mas assim, na minha opinião, entendeu? Eu entendo assim, que aí pode divergir ou não, entendeu? A condição é assim, entendeu? Você precisa de um conjunto de elementos, um conjunto de provas. Um simples e-mail convidando você eu entendo assim, para fazer um desligamento voluntário, não constitui uma condição de assédio. Tem que existir outras condições agregadas a esse e-mail. Porque aí você não faz o PDV, você não aceita. Aí, como acho que foi a Luciana que colocou ainda. Então, você retira o e-mail da pessoa. Aí você não funciona o e-mail. Aí você retira a mesa. Não funciona. Está sem mesa, estou trabalhando só com a cadeira. Então, vamos tirar a cadeira. Bom, aí esse cadeira, o que ele faz? O que vai fazer agora com ele? Bom, agora é o seguinte, vamos colocar ele lá no quarto. Deixa ele lá no quartinho lá no arquivo fazendo arquivo. O cara é gerente, ou seja lá qual for a condição. Entendeu? Então, esse conjunto de ações que geram a condição de prova efetiva. Entendeu? E aí, um só não. Eu entendo, assim, não sei se você concorda comigo. Entendeu? Eu acho que assim, porque a condição do assédio, ela é constante, é sempre, é toda hora, entendeu?
Eu tenho pessoas que chegam lá no atendimento e dizem o seguinte, uma semana, na outra semana, um dia assim, outro também, entendeu? Tudo isso gera uma condição de assédio. E aí você atinge o seu objetivo como empresa, de repente demitir o cara, seja por qual motivo for. Né? Mas eu acho que um só assim, não conseguiram, não. Um só gesto pode ser muito grave, mas não necessariamente seja assédio moral. Assédio moral é feito por vários gestos, é dinâmico. É diferente de uma violência física, onde alguém te dá um soco no olho, e naquele momento X, no tempo, está lá e você tem um olho roxo. O assédio moral se faz, às vezes, por pequenos gestos, mas ele é dinâmico no tempo. Então, ele vai ter um fato que vai desencadear, como não assinar o plano de demissão voluntária, e aí depois vão começar os ataques. Então, o que tem que se documentar são todos esses ataques. Então, a palavra de ordem pelo menos lá no Canadá, é de fazer um diário, onde você vai escrever todos os dias o que está acontecendo, o que aconteceu, dia, hora, se tem testemunha, como você respondeu. Você tem que fazer realmente um diário, sem rasura. Porque se você adiciona qualquer coisa, se você tira, isso não pode ser utilizado no tribunal. Então, você deve fazer, se você esqueceu alguma coisa, por exemplo, hoje, você não pode chegar e voltar lá no dia 1º de julho e adicionar alguma coisa. Falar, hoje eu me lembro que no dia 1º também aconteceu tal e tal coisa. E aí, você vai ter um jornal onde todos esses gestos vão estar presentes. Porque muitas vezes, inclusive, a pessoa não consegue colocar um nome no problema. Porque ela está tentando ver só os gestos mais espetaculares. Mas, às vezes, são pequenos gestos. Esses pequenos gestos têm uma sinergia, têm uma força. Então, são pequenas gotas que vão acabar por fazer o copo transbordar. Então, a gente tem que anotar tudo isso. Né? Muitas vezes as pessoas falam, mas é muito difícil. Realmente é difícil e doloroso. Mas é a maneira que eu vi, por exemplo, as pessoas irem no tribunal lá e ganharem as suas causas. Porque quando você vai no tribunal, um juiz, ele vai tentar ver isso de uma maneira cartesiana. Causa e efeito. E se você der de uma maneira muito desordenada, ele vai falar, essa pessoa não é confiável. E aí, acabou. Então, veja, você tem que, com esse jornal, você consegue falar, olha, dia tal, tal hora, aconteceu tal coisa. E aí, quem for te ajudar, seja um psicólogo, um advogado, alguém que está montando o teu caso, vai ter mais chances de te ajudar. Porque tudo está ali, muitas coisas, muito sofrimento, o ser humano esquece. Ele vai, entendeu? Colocar isso uma pedra para não fazer com que o sofrimento exista. Né? Olha, eu não sou advogado, então eu não posso te responder isso. Eu acho que alguém chegar e falar para a pessoa se demitir, mas eu acho que isso é um gesto. E para chegar lá, deve ter tido muitos outros pequenos gestos que não estão sendo considerados. Entendeu? E são esses pequenos gestos que devem ser colhidos, porque é isso que vai caracterizar o assédio moral. Né? Eu te sugiro, leia o livro da Marie-France Irigoyen, e tem lá uma tabela que ela emprestou do Lehmann, acrescentou alguns gestos, mas que aonde tem vários gestos, para você ter uma ideia de que muitas vezes você fala, moça, mas eu não pensava que isso podia ser. Pode, se for repetido no tempo, se isso for ter uma dinâmica, isso daí pode entrar como sendo assédio moral. É isso que a pessoa tem que compreender
quando ela está tentando montar um dossiê de assédio moral. Muitas vezes a gente acha que não tem nada, alguém fala nas costas, isso não é nada. Tudo bem, você pode pensar isso, mas acontece que esse gesto sozinho nunca vem sozinho. Ele vem com uma humilhação no dia seguinte, com alguém que gritou e xingou na frente de todo mundo. Tem uma série de outros gestos que estão ali, e isso junto é que... Vão negar. E eu te sugiro ler um livro de um professor de história de Harvard, que chama-se Miopia Corporativa. Ted Love. Está traduzido em português. Leia, você vai ver a importância da negação nas organizações e como essas negações se transformam em crises, em catástrofes organizacionais. Mas mesmo nas minhas pesquisas, quando a organização diz que não existe assédio moral, tem uma correlação muito alta com a presença da violência e do assédio moral. Obviamente, por quê? Porque se aqui não existe um problema, eu não preciso pensar na prevenção. No momento que eu falo aqui, como qualquer outra organização pode ter assédio, eu estou já começando a pensar de uma maneira mais proativa, tentando, então, bom, como aqui pode ter, então, o que a gente vai fazer para evitar ou para prevenir esse problema? Agora, se eu falar isso aqui não existe aqui, somente essa fala já é um índice muito importante de que o problema existe naquela organização. Meus amigos, por gentileza, eu só quero fazer uma solicitação a vocês. Ela chama Marie France Irigoyen. H-I-R-I-G-O-Y-E-N. O mal-estar no trabalho. Mas se você for em qualquer Google, Livraria Cultura e colocar Irigoyen, você vai ver todos os livros dela estão traduzidos em português. Vocês me permitem, nós sabemos da importância do tema e do interesse de todos vocês, mas os palestrantes, em função do horário de compromissos, eles vão responder a mais uma pergunta que está aqui e depois nós encerraremos, ok? Espero a compreensão de todos. Deixa eu só colocar para ficar mais claro para quem perguntou agora. Qual é que é o seu nome mesmo? Espera aí. Ivo, então. Eu acho que o professor Ângelo já colocou bem. Não é assédio moral, até porque é um único gesto. Agora, não quer dizer porque não é assédio moral que não é passivo de punição, por exemplo. Tá? Certas atitudes é um ato, é um gesto, mas pela força e pela gravidade, no caso aí, dependendo da situação, você pode cair no 146 e 57 do Código Penal, a ameaça ou coerção. Entendeu? Então, quer dizer, não é assim, a empresa... por isso que, mesmo sendo um ato só, é bom anotar, é bom guardar, pega o e-mailzinho, certo? Leva para casa, de preferência, uma cópia, esse tipo de coisa, que eles tendem a apagar tudo, hoje em dia, nos computadores. Hoje é tudo vigiado dentro das empresas. Tá? Então, quer dizer, tem que ser um pouquinho previdente. Tudo bem? Tá bom. É o seguinte, eu passo um recado. Infelizmente, a doutora Sônia Mascaro não pôde comparecer aqui no evento, entendeu? Por um problema, entendeu? Então, ela deixou aí avisado que numa próxima oportunidade ela com certeza estará aqui. Eu queria dar uma satisfação muito rapidamente a quem me fez uma pergunta sobre a questão do assédio sexual, moral e da violência psicológica. Eu acho que o Ângelo aí já colocou muito bem, e principalmente a auditora, que também já colocou essa questão do que fazer. Eu acho que passa fundamentalmente por uma política de tolerância zero em relação a qualquer manifestação de violência dentro do ambiente de trabalho. Não é? E quando a gente pensa isso, manifestação zero, tolerância zero dos atos de violência, já é uma forma de prevenção também do próprio violência. Então, a empresa tem que se colocar
de frente. Então, passa por valores morais, né, que é o respeito, o reconhecimento, o apoio, a ajuda mútua e uma série de outros aspectos aí a serem levantados, né? Eu queria só reforçar uma coisa, um ato não é assédio, mas um ato, como todo risco, um ato, como é o caso, por exemplo, do ruído, pode lesar a membrana do tímpano e você ficar surdo. Um ato do assédio, de violência, pode sim causar danos morais e pode, inclusive, levar a um processo de tristeza intensa. Pode desencadear o burnout, o estresse, mas já é um alerta para aquela pessoa que sofreu esse ato de violência, essa discriminação, é muito importante. Se repete, aí vamos lá ficar mais atento em relação a isso. Tem uma pergunta aqui da Mafalda, que aí eu queria responder, por isso que eu pedi permissão a vocês e à mesa. Que é o seguinte, é relacionado a um problema muito comum no mundo do trabalho. O trabalhador vai a um médico do INSS, do convênio ou do SUS, e chega lá, o médico acompanha ele, dá o diagnóstico, afasta ele, a depender do problema de saúde, e quando ele chega na empresa, aquele atestado, aquele diagnóstico é negado, né? E se ele teve, aqui o exemplo que ela dá, uma pessoa que teve 20 dias de afastamento, foi reduzido para 5, isso é uma prática muito comum, e aí vocês têm que compreender. Infelizmente, a gente pensa assim, a medicina ela devia ser neutra. Isso não existe. Essa neutralidade que eu vejo a doença deveria ser nesse sentido. Eu vejo a patologia, eu tenho que ver o tratamento e eu respeito o que o meu colega disse em relação àquela questão. Não é. Eu estou cuidando da saúde da empresa. Então, eu reduzo, porque reduzir significa aquele indivíduo ficar menos tempo. E se ele força a ficar mais, está na hora, porque 20... E também ainda tem outro agravante que vocês sabem. 20 dias significa que eu passei 15. E se eu tenho relação, aí o nexo para a gente tem essa importância por isso. Se eu tenho relação daquela minha patologia com o trabalho, eu vou fazer uma CAT, a notificação. E se eu tenho uma notificação, vem outra implicação. Eu não posso ser demitido assim que eu volto. Eu tenho uma garantia, uma estabilidade de emprego, aqui a nossa lei é assim, eu tenho uma estabilidade de emprego de 1 ano. Percebeu? Então, 5 dias, ou posso até sair 5 dias no mês, ou próximo um mês e outro, e não preciso me afastar pela Previdência. Então, esta política de não afastamento pela Previdência, não notificação, é que soma, é que acresce as subnotificações ou a desaparecimento das patologias na Previdência e nas estatísticas. Então, a coisa é muito maquiavélica, entendeu? E aí é uma luta muito grande, né? Neste caso aqui que a pessoa conta, que redundou em morte, inclusive, não sei se por suicídio, negócio bastante sério, eu acho que cabe, eu não estou aqui estimulando isso, mas, gente, se a gente fala em valores e em ética, eu acho que cabe uma denúncia ao Conselho Regional de Medicina por postura dessa pessoa. Houve abuso de poder, pelo que está contado aqui, tá? Houve abuso de poder, sim. Houve um autoritarismo, sim. Né? Enfim, eu não dei. Eu poderia ligar para o colega e perguntar, olha, o que é que está de fato? Mas eu não tenho tempo para isso. Então, eu peço uma série de exames, que eu sei que ele não vai ter para me trazer. Eu quero que ele me explique a patologia, o CID, o Código Internacional de Doenças, que ele não sabe, ele é o paciente, né? Ele não sabe, não tem obrigação de saber isso. Então, aí eu reduzo, já que ele não sabe me dar informação nenhuma. Então, quando a auditora coloca a questão do Eichmann, eu acho que fica muito claro o seguinte, o conhecimento, e é isso que a Hannah quer passar, e o conhecimento, isso aí já é uma coisa dos gregos, né? Ele é importantíssimo, em qualquer que seja a área que nós estejamos. Senão a gente fica no ouvir dizer, né? E esse conhecimento ele pode vir de diversas formas, inclusive com o conversar com o outro, com o estar atento com o ambiente de trabalho, com o anotar as particularidades, enfim, com entender as transformações que ocorreram na minha empresa. E por último, eu queria dizer a vocês o seguinte, o fato de nós não termos uma legislação federal não é motivo... Gente, a gente não tem a legislação, não sei se o Canadá tem, né? Uma legislação. É importante? Sim, é. Hoje no Senado, o senador Humberto já está discutindo essa questão. Inclusive é um grupo grande, não sei se você sabia disso, que estão chamando uma audiência, provavelmente vai ocorrer ainda no mês de agosto ou setembro, né, para senadores. Já ocorreram várias audiências, quer dizer,
tem um movimento dos deputados na Câmara e tem um movimento dos senadores, sim. Como é que então essa coisa não sai? Não vou contar a história, mas só a última vez que uma das leis foi para votação, a lei só pode ir 3 vezes. Tá? A última vez que a lei foi, a plateia estava cheia. E quando se fez um levantamento, era um lobby de empresas, de deputados de empresa. Ou vocês acham que a lei é uma coisa simples, que eu quero que promulgue e pá? Não, tem pressão, gente. Até lá em cima tem pressão. Pressão dos empresários, pressão dos deputados que comungam com os trabalhadores, tem pressão de tudo. Às vezes, ajeitamento, que a gente aqui embaixo fica pé da vida. Mas tem tudo isso. Né? Então, era só para dizer que, independente, não tem uma lei, a gente tem estadual em vários estados, a gente tem municipal em 5.000 e tantos municípios, a gente tem uma grande quantidade de municípios e a gente tem as jurisprudências. Nunca esqueçam isso. Tá? E a jurisprudência é uma senhora ajuda para os juízes atuarem. Então, Bom, eu gostaria de convidar o senhor Fernando Cerqueira, assessor da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo, para fazer a entrega dos certificados aos palestrantes. Por gentileza, Fernando. Por gentileza, doutora Margarida Barreto. Quer ficar mais no meio, um pouquinho mais à frente? Vai sair na foto. Doutor Ângelo Soares. O senhor Jaldenir da Silva Costa. A doutora Luciana Veloso Barucchi. Desta forma, agradecemos as belíssimas palestras proferidas pelos doutores Ângelo Soares, doutora Margarida Barreto, doutora Luciana Veloso Rocha Portolese Barucchi, doutor Roberto Eloane, senhor Jurandir da Silva Costa. Agradecemos também a recepção proporcionada pelo presidente desse sindicato, senhor Antônio Neto. E em nome do Superintendente Regional do Trabalho e Emprego, senhor Luiz Antônio Medeiros, esperando ter atendido a expectativa de todos, desejamos uma boa tarde e esperamos encontrá-los nos próximos eventos a serem realizados pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo. Muito obrigado.